Olá pessoal, vamos dar continuidade aqui ao nosso conteúdo. Ainda estamos aqui nessa parte 2 da disciplina e já vimos uma revisão de hidrostática, um pouco de hidrodinâmica e primeira lei da termodinâmica. Hoje eu vou falar sobre esse tópico 4, sobre a segunda lei da termodinâmica, de um jeito bem, digamos assim, superficial, mas superficial do ponto de vista matemático. Mas eu vou falar bastante dos conceitos e fazer alguns exemplos. Então, primeiro eu vou falar sobre o conceito de entropia, que é uma grandeza física importantíssima na segunda lei de Newton, na segunda lei da termodinâmica, né? A segunda lei da termodinâmica fala sobre essa grandeza chamada entropia. Depois eu vou falar sobre essa segunda lei e na parte final algumas consequências dessa segunda lei. Então, primeiro sobre o conceito de entropia. Na natureza, existem processos que não podem ser desfeitos, que são chamados de irreversíveis. Então, existem, na verdade, praticamente tudo na natureza, principalmente do ponto de vista macroscópico, que é o nosso ponto de vista do dia a dia, é irreversível. E isso está relacionado com, curiosamente, a presença da desordem na natureza. Então, é meio difícil de dizer isso num sentido mais amplo, né, do que é ordem e o que é desordem, mas na física existe um significado para isso. Então, por exemplo, se a gente considera um gás dentro de um tubo, que é uma situação que acontece, por exemplo, dentro de uma lâmpada, né, de uma lâmpada fluorescente. O que acontece é que esse gás, as partículas dele vão estar distribuídas de uma maneira desorganizada dentro do tubo. O que significa isso? Significa que não vão estar todas as partículas concentradas do lado direito ou do lado esquerdo, elas vão estar espalhadas. Então, desordem fisicamente significa uma desordem na distribuição das posições e das velocidades das partículas, é isso que significa. Mas a gente pode relacionar isso também com conceitos do dia a dia. Então, por exemplo, uma pilha de livros, se ela tiver organizada, por exemplo, por ordem alfabética, isso é uma maneira de ordem, né? Se eles estiverem todos bagunçados, isso é desordem. E parece tão bobo pensar isso. E parece um pouco distante da física, mas não é. É muito próximo. Porque esses dois processos que eu estou falando, de que na natureza existem processos irreversíveis e que também existe ordem e desordem, isso está relacionado com uma tendência natural da natureza, uma tendência da natureza, que é o que nós vamos ver depois, que é a segunda lei da termodinâmica, de que a natureza tem a tendência de sempre aumentar a desordem. É por isso que existem processos irreversíveis. Então, por exemplo, vou falar daqui a pouco. Vou falar agora. Então, aqui em cima do lado esquerdo tem um processo de combustão, né? Que é uma reação química na qual é produzido gás carbônico e água ou monóxido de carbono também, né? E também, dependendo da quantidade de oxigênio, pode ser produzida fuligem, né? Enfim. Então, isso é uma reação química irreversível. Por quê? Porque as folhas secas que estavam ali antes de pegar fogo não podem ser reconstruídas a partir da fumaça
da luz que foi emitida. Quer dizer, é um processo muito complexo de transformação, em que é produzido luz, calor, fumaça, né, em forma de gases, fuligem, né, e cinzas. Então, tudo isso é um processo muito complexo que não pode ser desfeito, porque isso significaria que cada átomo de carbono da fumaça e das cinzas deveria voltar e se reconstruir na folha, né? E a água também que foi liberada. Isso é totalmente impossível. Então isso significa que esse é um processo que aumentou a desordem, porque antes, se a gente pensar intuitivamente no conceito de ordem, ali na pilha tinha uma pilha de folhas secas que estava organizada no sentido de que as partículas dela estavam confinadas ali àquela pilha. Mas depois da combustão, o carbono e a água que estava ali se transformou em gases e se espalhou por toda a atmosfera da Terra. Então isso é uma desordem absoluta, né? Muito grande, tá? Então isso mostra que a combustão é um exemplo de processo irreversível. Esse GIF que tem aí no canto superior direito da tela é também um outro processo irreversível, né? Onde se coloca sódio, que é um metal alcalino, sódio na superfície da água. Como vocês devem ter estudado no ensino médio, o sódio ele é altamente reativo com a água, né? Então ele superaquece e isso também gera um aquecimento na água que vira vapor no próprio sódio também. E tudo isso também é irreversível, certo? Embaixo do lado direito tem uma foto de uma explosão nuclear. Numa explosão nuclear, núcleos atômicos são quebrados, né? Então, se for, por exemplo, de urânio, o urânio vai desaparecer, não vai ter mais urânio. Vai se formar outros metais, outros materiais que eu não lembro agora, mas se eu não me engano, se forma rádio. E também são emitidas partículas alfa, partículas beta e radiação gama, né? E é totalmente impossível trazer de volta cada raio gama que foi liberado nessa explosão e botar de volta lá para reconstruir um átomo de urânio, para ficar exatamente como estava antes. Então isso é um processo irreversível. Então seria o seguinte: uma reação nuclear como essa em cadeia é irreversível. E outro exemplo de reações irreversíveis aqui, de processos físicos no sentido mais amplo, não apenas reações químicas e reações nucleares irreversíveis, tem esse canto inferior esquerdo aí, que eu botei uma foto de uma galáxia, né, tirada pela NASA. Nessa galáxia existem provavelmente milhões de estrelas, e lá no fundo estão aparecendo pontos que provavelmente são outras galáxias, que também tem outros milhões de estrelas. E em todas essas estrelas está acontecendo a todo instante um monte de reações nucleares e processos de liberação de energia, de troca de calor, e tudo isso é irreversível, né? Então, esses 4 exemplos aí são apenas para ilustrar o quanto esse conceito de aumento da desordem está presente na natureza, né? Em todos esses exemplos aí ocorre aumento da desordem. E isso também está relacionado com o fato deles serem irreversíveis, porque justamente por eles produzirem uma grande desordem é impossível espontaneamente, e nesses exemplos que eu dei é impossível, mesmo que não seja espontaneamente, desfazer isso tudo. Então eles são irreversíveis. E são esses processos que nos conduzem ao conceito de entropia. Quando a gente tenta medir, mensurar esses efeitos, a gente é levado ao conceito de medida da desordem, né? Então, na tradição da ciência moderna, né, de Francis Bacon, Galileu Galilei, etc., a matemática foi introduzida na ciência de uma maneira que não tem volta, né?
Então, a física se tornou uma ciência que tem uma necessidade muito grande de medir tudo e tornar mais preciso com isso as suas ideias, né? Então, quando a gente fala de ordem e desordem, pode ser que a gente seja conduzido a uma discussão imprecisa. Então, para tornar mais precisa essa discussão e tornar mais dentro do que a gente está acostumado na tradição científica da física, a gente precisa introduzir uma maneira de medir essa desordem e dar um significado numérico, matemático para ela, né? Então a gente faz isso definindo uma grandeza chamada entropia, representada pela letra S maiúscula, onde essa grandeza é definida numa parte da física que a gente não vai entrar em contato na nossa disciplina, chamada mecânica estatística, né? Então lá a entropia ela é bem definida de uma maneira muito precisa e inequívoca a partir de uma coisa chamada, né, distribuição de microestados, que a gente não vai entrar nesse assunto. Então, só para vocês saberem, existe essa definição, não vou escrever, né? E a segunda lei da termodinâmica afirma que os processos da natureza têm a tendência natural de nunca diminuir a entropia, ou seja, a entropia, que é a desordem da distribuição da configuração do sistema, ela nunca diminui num sistema fechado. Ela pode permanecer constante ou aumentar. Isso significa que não acontece espontaneamente de tudo se organizar como um todo. Isso não existe. Pode ser, por exemplo, que sob um determinado aspecto haja uma organização maior, mas por outro, existe uma desorganização que compensa isso. Por exemplo, na formação de galáxias, aqui, existe uma organização maior da matéria no sentido que ela se concentra nas estrelas. Mas por outro lado, existem reações nucleares que produzem uma liberação de energia totalmente irreversível, né? E os próprios processos de formação das estrelas também, através de reações nucleares, é irreversível. Então, quando a gente leva em consideração tudo, aumentou a entropia, certo? De um sistema fechado. Bom, então já que a gente não vai definir exatamente o que é a entropia S, a gente pode definir o que é a variação de entropia, porque afinal de contas é o que mais importa, é a variação de entropia. Como eu disse, a entropia em si é melhor definida na mecânica estatística, mas aqui nós podemos definir a variação de entropia através de uma fórmula, né? Essa variação de entropia é o ΔS, que eu escrevi bem aqui, tá? E ela é calculada como a integral de ΔQ sobre T. Vou explicar o que é isso. Lá no diagrama PV que a gente estudou, que o volume aqui é pressão, quando ocorre, por exemplo, um processo assim isotérmico, digamos, o que aconteceu? Quando acontece um processo qualquer aqui, digamos assim, né, o sistema sai de um volume inicial para um volume final. Então o que a gente pode calcular é a variação de entropia aqui. E para calcular essa variação de entropia, o que a gente precisa saber é a variação de calor que teve aqui em função da temperatura. Só que essa variação de calor a gente não pode dizer que é um dq, porque ela vai depender do caminho. Então se for por aqui vai ser uma quantidade de calor Q1. Mas se for por outro caminho, pode ser que seja uma quantidade de calor Q2. Isso vai depender do caminho. Então, como depende do caminho, a gente não usa o D, a gente usa o ΔQ, tá? Ou então usa um D com um cortezinho. Isso daqui é o que a gente chama de diferenciais inexatas. Porque as integrais dela dependem do caminho. Então a integral de ΔQ depende do caminho.
E em particular, numa transformação isotérmica, se a gente pegar esse ΔS para um T constante, o T constante sai da integral. Então fica só a integral de ΔQ, que vai ser igual ao calor trocado nesse processo. A integral de ΔQ é como se fosse a integral de dQ, só que vai depender do caminho. Então vai ser o calor num certo caminho dividido por essa temperatura que é constante, que é essa fórmula aqui. Então numa transformação isotérmica que acontece a uma temperatura T constante, a variação de entropia vai ser igual a isso aqui. E nós vamos ver agora dois exemplozinhos de como calcular isso. Então, por exemplo, a uma temperatura T constante de 100 graus Celsius, né? Tá aqui a temperatura. Então, portanto, é um processo isotérmico que se encaixa nessa fórmula aqui embaixo, né? Calcule o aumento de entropia sofrido por 1 litro de água ao receber 100 joules de energia na forma de calor. Antes disso, vamos ver que a unidade de entropia é necessariamente Joule por Kelvin. Por quê? Porque a variação de entropia é calor sobre temperatura, né? E o calor é medido em Joule e a temperatura é medida em Kelvin. Então a unidade de entropia é Joule por Kelvin, energia sobre temperatura. Muito bem. Então calcule o aumento de entropia sofrido ao receber 100 joules de energia na forma de calor. Então primeiro a gente precisa transformar a temperatura em grau Kelvin, né? Então a temperatura vai ser 273 aproximadamente, 273,15 mais 100 kelvins. Então vai ser 373,15 Kelvin. Então se eu tenho essa temperatura e tenho o calor que foi dado no problema como sendo 100 joules, então a variação de entropia vai ser calor sobre temperatura, que vai ser 100 joules dividido por 373,15 Kelvin. Então a gente pode pegar a calculadora, que eu vou pegar aqui, e calcular um valor aproximado disso. 100 dividido por 373,15 dá aproximadamente 0,268 Joule por Kelvin, tá? Então essa foi a variação de entropia. Ela é positiva ou negativa? Vamos pensar um pouco. Como está uma temperatura constante e a água recebeu calor, quando recebe calor a uma temperatura constante, a entropia aumenta. Então esse daí foi a quantidade exata, aproximada, quer dizer, de aumento de entropia sofrido por esse litro de água. Então veja também que não entrou em questão o fato de ser água, né? As propriedades da água não entraram aí na fórmula, porque a fórmula não pede isso, não tem essa propriedade. E eu botei água a 100 graus Celsius justamente porque a gente sabe que a 100 graus Celsius o calor é usado para mudar o estado da matéria, né? E isso significa que a gente tem uma garantia de que não vai subir, não vai ser mais de 100 graus Celsius. A temperatura realmente vai ser constante nesse processo. E olha que interessante, essa entropia aumentou e a água vai sendo convertida em vapor. Então isso mostra de fato que houve um aumento da desordem, porque o vapor ele é mais espalhado no espaço, portanto mais desorganizado do que a água líquida, né? Outro exemplo, a uma temperatura constante de menos 10 graus Celsius, calcule a diminuição de entropia sofrida por uma tonelada de ar da atmosfera ao ceder 5.000 joules de energia na forma de calor num certo processo de resfriamento. Então aqui
a temperatura já é outra, né? Ele cedeu o calor e o processo é de resfriamento. Então, pela convenção de sinal que a gente estudou sobre o calor cedido é negativo. Então, esse calor vai ser menos 5.000 joules. E a temperatura é menos 10 graus Celsius, a gente tem que converter em Kelvin. Em Kelvin, essa temperatura vai ser 273,15 menos 10 Kelvin. Então vai ser 263,15 Kelvin. Com isso, a gente pode calcular a variação de entropia como sendo Q sobre T, que é um processo isotérmico, né? Problema disso, temperatura constante. Ainda que seja difícil imaginar que isso seja possível manter essa temperatura constante, mas a gente está só calculando um exemplo, tá? Então vamos pensar isso como uma aproximação, talvez, da realidade. Então o calor seria menos 5.000 joules e a temperatura 263,15 Kelvin. Pegando a calculadora aqui, isso dá, curiosamente, dá quase um número inteiro, dá aproximadamente 19 joules por Kelvin, só que negativos. Então a variação de entropia é aproximadamente menos 19 joule por Kelvin. Então aqui veja que houve uma diminuição da entropia. A questão é que isso não pode ser global. Então se a entropia diminuiu aqui, é porque esse corpo cedeu calor, né, que ele resfriou. Resfriou não. Aconteceu outra coisa, né? Algum outro processo aí, deve ter mudado o volume, a pressão, algo assim, né? Então, nesse processo de ceder todo esse calor, diminuiu a desordem do sistema. Mas esse calor foi para algum lugar, e nesse outro lugar ele aumentou a entropia, na verdade, da sua vizinhança, né? Então, quando a gente fala de aumento da entropia, é um aumento global, né? Para um sistema fechado, que não é o caso aí, porque se esse ar está cedendo calor, ele não é fechado, porque ele está em contato térmico com outro corpo, com outro sistema, para o qual ele está cedendo esse calor. Mas então o aumento de entropia só acontece quando a gente considera a situação global, ou seja, esse ar que está cedendo calor mais a sua vizinhança com quem ele tem contato térmico e que está recebendo esse calor. Agora, quando a gente olha só para uma parte, que é o que a gente está fazendo nesse exemplo, a entropia pode sim diminuir. E nesse caso a gente pode calcular o quanto ela diminuiu. No exemplo, diminuiu 19 joule por Kelvin. Muito bem. A segunda lei da termodinâmica diz o seguinte: a entropia de um sistema fechado não diminui. Ou seja, para um sistema fechado tem-se sempre que a variação de entropia é maior do que ou igual a zero. Essa é a segunda lei da termodinâmica, o enunciado dela. E na verdade ela diz mais do que isso, porque ela separa os processos em reversíveis e irreversíveis. Então, para ser mais preciso, a gente tem que dizer o seguinte: para um sistema fechado tem-se variação de entropia positiva se o processo for irreversível. Eu troquei aqui, deixa eu corrigir. A variação de entropia é positiva se o processo for irreversível e zero se o processo for reversível, tá? Então, se a gente calcula a variação de entropia e deu positiva,
para um sistema fechado, isso significa que não tem como voltar atrás. Foi totalmente irreversível esse processo. No entanto, se a gente calcula a variação de entropia e ela deu zero, quer dizer que o processo é reversível. Um exemplo de processo reversível é uma idealização de processos cíclicos, né? Em que o sistema ele vai passando por estados até voltar ao estado inicial, que é assim que funcionam máquinas térmicas, por exemplo, né? Mas aí, no caso, a variação de entropia da máquina térmica vai ser zero em cada ciclo, mas isso não vai violar a segunda lei da termodinâmica, porque a variação de entropia do sistema inteiro, ou seja, a máquina térmica mais a vizinhança dela com quem ela está trocando calor, a entropia desse sistema maior vai ser positiva, né? Vai ser uma variação positiva. Mas, então, voltando aqui, repetindo, para um sistema fechado, se a entropia aumenta, ou seja, se a sua variação é positiva, o processo é irreversível, não pode ser desfeito, revertido. E se a entropia não varia, se ela é constante, o processo é reversível. E em qualquer caso, a variação de entropia vai ser sempre maior do que ou igual a zero. Nunca vai ser menor para um sistema fechado. Desse modo, a gente tem aquele enunciado do slide anterior, né, que diz que a variação de entropia é maior do que ou igual a zero. Então a entropia não diminui. Vejamos algumas consequências dessa segunda lei. Uma consequência interessante é para o funcionamento de máquinas térmicas. Então eu vou falar o que é uma máquina térmica, depois vou dizer qual é essa limitação. Primeiro, uma máquina térmica, aqui embaixo eu botei um exemplo real, né? Disso daqui é a Maria Fumaça, da estrada de ferro Belém-Bragança, que virou depois a Almirante Barroso, né, no seu trecho lá de Belém. Essa daqui é uma foto, né, tirada, se eu não me engano, na década de 20, que eu peguei aí na Wikipédia. E ela foi tirada no lugar que hoje é Marituba, certo? Curiosidade pra gente. Bom, o que acontece? Que a Maria Fumaça é um exemplo de máquina térmica, tá? Então veja que a máquina térmica ela é real. E não é o único exemplo, tá? Hoje em dia ainda é muito útil esse conceito. Eu botei uma foto antiga porque a máquina térmica ela foi uma revolução industrial, né? A máquina a vapor, que é o princípio de funcionamento aqui dessa Maria Fumaça, foi responsável pela revolução industrial. Então é um marco histórico importante que coincide também com as evoluções científicas, né, de compreensão desse processo aqui. Muito bem. Então, o que é fisicamente uma máquina térmica? Ela é uma máquina que recebe calor de uma fonte que a gente chama de fonte quente, né? Que fornece uma quantidade de calor, digamos assim, grande. E aí o que vai acontecer? A máquina usa uma parte desse calor para realizar trabalho. Nesse caso, qual seria a realização de trabalho aqui? Fazer esse negócio andar, né? Então seria um trabalho mecânico de fato, né? Força vezes deslocamento. A Maria Fumaça vai para frente, ela vai ter um deslocamento aqui. Isso vai ser devido a uma força e isso vai dar um trabalho. Trabalho é força vezes deslocamento. Então uma parte desse calor fornecido aqui pela máquina térmica que está lá dentro, que eu acabei de falar o nome, esqueci, vai ser transformado em trabalho, de fato. Mas o que acontece é que uma outra parte desse calor vai ser simplesmente vai se espalhar por tudo, vai se dispersar, né? E como isso é muito complexo, a gente simplesmente pega essa diferença que sobrou e chama de calor cedido, e a gente diz que o ambiente é uma fonte fria, né? Então vai ter uma fonte quente lá, que é a caldeira,
que vai ceder calor para a máquina vai realizar trabalho e o resto vai ser uma energia dispersada, vai ser uma energia que vai se espalhar. Procurando a palavra, não achei. Então, pela primeira lei da termodinâmica, como essa máquina térmica opera em ciclos, em um ciclo fechado, ela vai sair do estado inicial e vai voltar para o mesmo estado ciclicamente, vai ficar operando nesse ciclo. Então, em um ciclo, a variação de energia interna vai ser zero. Mas pela primeira lei da termodinâmica, isso é igual ao calor total menos o trabalho, né? Só que o calor total recebido pela máquina vai ser Q1 menos Q2. Então Q1 menos Q2 vai ser igual a W. Menos o trabalho vai ser igual a zero. E se a gente rearrumar essa equação, a gente chega bem aqui, nessa que eu circulei de amarelo. Que nada mais é do que a conservação da energia, né? Lembrando que a primeira lei da termodinâmica é a conservação da energia. Bom, então Q1 é o calor recebido pela máquina da fonte quente. W é o trabalho realizado, chamado trabalho útil, né? Que é a parte que foi realmente convertida naquilo que era o objetivo da máquina. Tá errado isso aqui. Tá errado, escrevi errado. Esse Q1 vai ser igual a W mais Q2, tá errado aqui. Senão não faz nenhum sentido. Então, o calor total cedido pela máquina vai ser igual ao trabalho realizado mais o calor cedido para a fonte fria, ou seja, a parte desperdiçada, impossível de aproveitar, dispersada de energia. Mais ou menos assim o funcionamento da máquina térmica. O que acontece? Que a gente pode medir a eficiência dela. A eficiência é uma medida da porcentagem, digamos assim, da fração entre a parte útil e da energia, né, que é justamente o trabalho realizado pela máquina, W, e o calor Q1 fornecido pela fonte, que é a energia gasta para fazer a máquina funcionar. Então a eficiência é a fração útil da energia, ou seja, é a comparação entre a energia aproveitada na forma de trabalho e a energia total cedida. Isso é a eficiência representada aqui pela letra Epsilon. Outros livros usam outras letras, mas eu acho que E de eficiência faz mais sentido. Bom, o que acontece é que a segunda lei da termodinâmica impõe uma limitação muito forte sobre a eficiência de uma máquina térmica. Devido à segunda lei, a eficiência de uma máquina térmica real, operando entre as temperaturas T quente e T fria, T quente é a temperatura da fonte quente, TF temperatura da fonte fria. Então lá na máquina térmica, na Maria Fumaça, por exemplo, TQ seria a temperatura lá da caldeira, do forno, sei lá o que, e TF é a temperatura do ambiente ao redor, do ar, por exemplo, certo? O que acontece? Que a segunda lei da termodinâmica mostra, né, através de alguns cálculos, que a menor eficiência, a maior eficiência possível é essa aqui. A eficiência máxima imaginável, possível, ideal, é 1 menos TF sobre TQ. Então, por exemplo, se uma máquina opera entre as temperaturas TF 200 Kelvin e TQ 400 Kelvin, a eficiência máxima possível vai ser 1 menos 200 sobre 400, que vai ser meio, né? Vai ser meio. Então a eficiência máxima imaginável para uma máquina operando com essas duas temperaturas aqui é de 50%.
Só que essa eficiência máxima é a eficiência ideal da chamada máquina de Carnot. A máquina de Carnot é uma idealização, ela não existe. Ela seria a perfeição, uma máquina térmica perfeita, que não existe, obviamente. Então a eficiência máxima possível seria a da máquina de Carnot, operando entre essas temperaturas, que é 50%. Isso significa que qualquer máquina térmica real do mundo real que opere entre essas duas temperaturas vai ter uma eficiência epsilon menor do que 50%, certo? E isso é uma limitação dada pela segunda lei da termodinâmica. E de uma maneira geral, a gente pode dizer que se uma máquina térmica está operando entre TF e TQ, entre essas duas temperaturas, a eficiência dela vai ser menor do que 1 menos TF sobre TQ, que é essa daqui, a eficiência máxima, a eficiência da máquina de Carnot, tá? Então, isso é uma consequência da segunda lei da termodinâmica para o funcionamento de máquinas térmicas. Outra consequência, talvez mais drástica até, que impacta toda a natureza, é o fato de que a segunda lei da termodinâmica impõe uma espécie de seta do tempo. Como isso é possível, né? Como o mundo sempre aumenta a sua entropia, pela segunda lei da termodinâmica, e esses processos que aumentam a entropia são irreversíveis, isso significa que a termodinâmica impõe a impossibilidade de voltar no tempo. Ou seja, o tempo possui apenas um sentido, como uma espécie de seta. Isso é uma coisa muito interessante e que, como também o calor se dispersa, né? Algumas pessoas costumam falar em que o universo estaria então evoluindo, ou seja, com o passar do tempo ele se transforma de tal maneira que o calor vai se dispersar completamente no futuro e a entropia vai ser maximizada, né? Isso seria a chamada morte térmica do universo, que o universo inteiro vai ficar com uma temperatura constante e a entropia se maximizou, ou seja, está tudo já desorganizado. Isso é obviamente uma utopia impossível de ser demonstrada, mas é uma ideia que vez ou outra aparece como ficção científica. Por exemplo, nos quadrinhos da DC aparece essa ideia numa história entre o Apocalipse e o Super-Homem, que a solução que eles encontram para matar o Apocalipse é mandar ele para a morte térmica do universo, né? Interessante essa ideia. Então por hoje é isso. Na próxima a gente vai discutir algumas aplicações da termodinâmica para o estudo do ar e da água. A gente vai discutir algumas propriedades que podem ser calculadas, né, a partir da primeira e da segunda lei, por isso que eu fiquei um tempo maior falando sobre as duas. E é isso, pessoal. Até a próxima. Devo postar essa aula na sexta ou no sábado.